Olá para você, estamos começando mais um A Gente Te Conta, o videocast do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E hoje, a gente com muita alegria e honra recebe aqui o nosso conselheiro substituto Omar Pires Dias. Conselheiro Omar, que alegria tê-lo aqui, obrigado pela presença, viu? Eu também agradeço, meu caro Wendel, a você e a todos da assessoria de comunicação do Tribunal de Contas de Rondônia. Para mim é uma grande satisfação estar aqui participando desse excelente programa. Muito obrigado. A sua história ela é muito inspiradora. Eu quero muito ouvi-lo sobre ela. Ano que vem, 2025, o senhor completa 30 anos no tribunal, com uma jornada, reitero, inspiradora. Eu quero entender como é que essa jornada começou, doutor Omar, acima de tudo, e que orientações, vamos por etapa. Como é que ela começou aqui em 1995, por favor? Exatamente, em 1995, no tribunal, logo no início, tomei posse, né, como técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, atualmente é o cargo de auditor de controle externo. Eu vim da iniciativa privada. Eu era pequeno empreendedor, pequeno empresário, na década de 80, né, ainda muito jovem, já tinha formado na primeira faculdade, que foi Ciências Contábeis. Sim, né? sim. Então eu tinha uma pequena loja de material de construção, né, mas sempre estudava, sempre estava me reciclando. Na hora que surgisse uma oportunidade, eu realmente agarrar nessa oportunidade. Você sabe que os empresários, de maneira geral, né, contribuem bastante em termos de tributos, e eu contribuía bastante também através da minha pequena empresa. Eu tinha um ideário de um dia fiscalizar aonde esses recursos estavam sendo aplicados pelo poder público. Passei em outros concursos e não assumia. Né? Passei na Receita Federal, passei no Tribunal Regional Eleitoral, passei no Banespa, no primeiro concurso que teve em Porto Velho, quando ele foi abrir uma agência aqui, e não assumi. Resolvi assumir no concurso do Tribunal de Contas, que passei em segundo lugar para contadores que tinham, né, que era por área, até hoje ainda é. Então logo fui chamado, ainda fiquei indeciso, mas resolvi então assumir o cargo. A empresa, eu depois vendi a empresa, depois que já estava bastante estabilizado aqui no tribunal, né? E então logo cheguei aqui, depois de 3 meses, ainda muito novo, fui convidado para assumir um cargo, uma grande chefia, que era o Departamento de Controle dos Municípios, em que o secretário-geral de Controle Externo, na época o conselheiro substituto hoje aposentado, Hugo Costa Pessoa, me convidou para assumir em uma reunião em que nem eu sabia desse convite antes. E quando ele me convidou, eu disse, olha, doutor Hugo, eu penso que aqui tem outras pessoas mais preparadas, porque acabei de chegar. E ele me falou, não, aqui é o seguinte, quando a gente escolhe, tem que assumir. E eu vi os seus trabalhos aqui, trabalhos de qualidade, eu acho que você está na altura de assumir esse cargo. Aceitei o desafio. Era um grande departamento em que todas as fiscalizações, todas as auditorias saíam daquele departamento, né, para se ter uma ideia. Sob o meu comando tinha 30 servidores. Uau! E a partir dali, então, eu, por dever de ofício, até por exigência do cargo, comecei a estudar bastante todos os assuntos relacionados ao Tribunal de Contas, as suas fiscalizações. Aí já entrei em matérias orçamentárias, contábeis, mais a fundo, e fui gostando da temática. De formas que também depois já fui escolhido para ministrar cursos pela SCOM. Eu acho que eu sou um dos primeiros instrutores da SCOM. Que coisa fantástica. Então, na primeira apresentação minha, eu lembro muito bem desse auditório, né? A primeira aula que o senhor deu, primeira escola de contas foi aqui. A primeira palestra aqui para prefeitos, servidores municipais, que era o grande foco, né? Eu me tremia um pouquinho, ficava ali segurando, mas conseguia concluir, né? E depois era muito elogiado, isso que me incentivava. E consegui, então, a partir dali, me firmar bastante. Sempre me reciclando e, assim, orientando os jurisdicionados, que naquela época, cada vez mais, eles tinham dúvidas, né? Os municípios eram pequenos ainda, recém-criados. Sim. Então, exigia muito acompanhamento. Né? Agora, doutor Omar, o senhor entra no tribunal, 3 meses, já é convidado para assumir essa responsabilidade de liderar 30 pessoas, continua estudando, e quando chegou o cargo do conselheiro substituto, né? E mais, até para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando a forma de ingresso dele. Como é que acontece, por favor? Exatamente. Então, depois de 16 anos no cargo de técnico de controle externo, hoje auditor de controle externo, surgiu a oportunidade de um concurso público a nível nacional, que o tribunal, então, implementou, para 4 vagas para auditor substituto de conselheiro. Hoje o nome é conselheiro substituto por conta de alteração nas legislações. Então, eu
me preparava, já vinha estudando um pouco, né, com a bagagem que tinha do tribunal, porque esse cargo ele exige um conhecimento muito diversificado. Sim. Engloba administração, economia, direito, e além de outras matérias corriqueiras em concurso. Praticamente 2 a 3 vagas aqui do tribunal, que foi oferecida, assim, 4 vagas, mas de imediato iam chamar pelo menos 2. E um concurso com participação de mais de 400 pessoas. E esse cargo, ele tem estatura constitucional. Ele consta no artigo 73, parágrafo 4º da Constituição. O auditor, hoje chamado conselheiro substituto, e a nível de União é ministro substituto, a nível de TCU, nos estados, né, auditor substituto de conselheiro ou conselheiro substituto. Ele está criado, então, na Constituição, de uma forma que, o nome já diz, substituto, que é para substituir o conselheiro titular, né, nas suas férias, nas suas ausências, nos seus impedimentos, né, por algum motivo de saúde também, além de processos que são relatados próprios, que não estão distribuídos. Os conselheiros substitutos relatam processos de atos de pessoal, tá, que são aqueles processos de admissões através de concurso público, aposentadorias, pensões e reformas de militares. Tá? Esse aí, aqui no tribunal, já consta no nosso regimento interno essa distribuição aos conselheiros substitutos, que são relatores desta matéria. Temos também outras matérias que nos são distribuídas, que o Tribunal de Contas aqui também distribui essas matérias como processo, por exemplo, de prestação de contas de prefeituras, tá, de municípios. Certo. Então, cada substituto tem de 3 a 4 prestações de contas dessas, além de tudo que é inerente a este município, como Instituto de Previdências, fundos, né, autarquias, fundações, tá, e outras matérias relacionadas ao Instituto. Além de processos também, como de denúncias, representações, consultas, que a nível de Tribunal de Contas de Rondônia nós temos uma atuação marcante, né, e bem proativa, igualmente com os titulares. Então, o Tribunal deu essa abertura, o nosso TCE de Rondônia, aos conselheiros substitutos, tá? Coisa que nem sempre em outros tribunais acontece isso. Mas o nosso é inovador nesse aspecto também. Então, relatamos, hoje mesmo, por exemplo, eu tenho a minha relatoria de processo de ad pessoal, tenho 3 municípios, se eu estiver substituindo um conselheiro titular, eu pego também aqueles processos do conselheiro titular, enquanto ele está de férias ou afastado por qualquer motivo. E apresentamos uma proposta de decisão ao colegiado, ou pleno ou Câmara, e que fazem, então, a partir dali a votação. Conselheiro, eu quero aproveitar, inclusive, esse vasto conhecimento aqui, que claramente o senhor tem e vai demonstrar ainda mais, aqui para que a gente possa entender um pouco sobre orçamento. E aí prestar esse serviço para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso videocast. Tem uma sopinha de letrinhas, PPA, LDO, LOA. Vamos traduzir aqui para as pessoas? Vamos, sim. O que são essas letrinhas? O que é que elas representam? São leis orçamentárias. O plano plurianual é uma peça de planejamento, tá? Que o governo tem que apresentar. O governo, na sua forma mais ampla, pode ser União, Estado e município, que apresenta, então, quando ele assume, ele tem esse plano plurianual, que é uma peça de planejamento, dizendo tudo o que vai ser realizado durante 4 anos. Então, tem que constar ali, tem que ser aprovado pelo legislativo, essa peça. É passivo de alteração? Sim. Porque pode acontecer de durante a execução se necessário alguns ajustes. Né? Até porque o planejamento não é estático, né? Ele é dinâmico. E assim como o orçamento também. Você sabe que planejando, se tem mais eficiência, né? Se tem mais eficácia, economicidade, alcança aqueles resultados que, desde que seja devidamente monitorado e acompanhado. O orçamento, por sua vez, nesse meio aí do orçamento, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que faz a intermediação entre o plano plurianual e o orçamento. Então, novamente prevendo, já que ela está mais próxima, ela é anual, né? Assim como o orçamento também, a LDO é anual. Sim. Ela está mais próxima, ela atualiza tudo ali, vê se realmente vai ter recursos, faz uma triagem para ver se tem recurso e traz aquele conjunto de programas para o orçamento executar. Isso aí, estando devidamente tudo planejado, priorizado na LDO, né? Fica mais fácil o orçamento, então, realizar aquelas políticas na área da saúde, educação, segurança, infraestrutura, né, em prol da sociedade. É um dos pontos que fez eu aprofundar, para fazer com que tanto o Estado como os municípios procurassem, então, implementar, né, uma cultura maior de planejamento. Quanto mais se planeja as ações, você executa aquelas ações de uma forma
com mais facilidade. Por mais que não seja de imediato, mas no médio ou longo prazo, de uma forma mais fácil. Sem dúvida, né? sem Sempre dúvida. você persegue aqueles objetivos e tem tendência a alcançá-los. Sem dúvida. Assim é no setor público também. Sim. Então falamos do PPA, falamos da LDO e a LOA. Então, a LOA é uma peça de execução. Tá? Todo ano nós temos uma lei orçamentária. Uhum. Então, seguindo o princípio da hierarquia, primeiro, tudo aquilo que está na LOA tem que estar onde? No plano plurianual. Uhum. Tá? Depois tem que passar por essa triagem da lei de diretrizes orçamentárias, em que a LOA, então, vai executar tudo aquilo que foi planejado. Então, ela é anual. Né? Significa que durante 4 anos do planejamento do PPA, nós vamos ter 4 LDOs e 4 leis orçamentárias anuais. Tá? E aí você poderia me perguntar, e se houver alguma alteração, se aquela entidade pública, o Estado, o município, a própria União, necessitar modificar, é passível de modificação, tá? Desde que é autorizado pelo parlamento também. Então, segue o princípio da legalidade. Eu gosto muito de dividir, conselheiro, em perspectiva, PPA no viés estratégico, Exatamente. LDO tático e LOA operacional. Exatamente. Compreendi bem? Exatamente isso. Você está especialista já no assunto. Conselheiro, avançando um pouquinho, esse volume de capacidade de conhecimento técnico, o senhor costuma, além das aulas propriamente, além das exposições, das palestras, livros. Eu sei que o senhor também é escritor. Sim, eu tenho O senhor sente prazer em escrever? Mais do que isso, um sentido mais amplo. Sente prazer em partilhar conhecimento? Com certeza. Por dever de ofício aqui no tribunal, como já falei, foi necessário eu me aprofundar nesses assuntos. Né? Tanto para orientar os nossos servidores, né, os que trabalhavam comigo diretamente nessas ações do Tribunal de Contas, como também os nossos jurisdicionados, que até hoje são muito carentes. Né? A gente sabe que essa área técnica, principalmente aqueles municípios mais longínquos, tem necessidade de bons técnicos, né? Até por conta das dificuldades até financeiras e orçamentárias. E por isso necessita de capacitação. Isso aí fez com que eu começasse, então, primeiramente a elaborar apostilas. Então, nos meus cursos tinha as apostilas, inclusive rodadas pela SCOM, né? Até hoje tem muito arquivo aí meu lá. E essas apostilas depois eu vi a necessidade de ampliar mais. Foi quando comecei a escrever artigos e até alguns livros também. Né? Então, eu escrevi um livro chamado Plano Plurianual para Municípios. Ele foi lançado em 2005, já com a edição esgotada. Tenho que até atualizá-lo, essa obra aí, para ser novamente publicada. Foi muito divulgado esse livro. Em eventos do tribunal, a gente distribuía esses livros até gratuitamente. Consta na biblioteca do tribunal. Depois disso, eu escrevi alguns temas específicos aqui para o Tribunal de Contas, que o tribunal mesmo mandou rodar. Né? Esses livros sobre orçamento, sobre gestão fiscal, tem bastante trabalhos. Né? E depois, alguns periódicos nacionais também eu escrevi para periódicos, como a Revista Brasileira de Direito Municipal. Eu tenho um artigo que foi republicado pelo menos 3 vezes. Sensacional. Esse sobre contabilidade forense. Então, ele circulou, inclusive, internacionalmente. Contabilidade forense? Contabilidade investigativa? Exatamente, Me explique um pouquinho sobre isso. Não, a contabilidade tem várias finalidades. Primeiro, a grande finalidade da contabilidade, no seu sentido geral, não só a contabilidade comercial, assim como a pública, visa o controle das finanças, de tudo que entra é registrado. Certo. Né? A nível de controle, de tomada de decisão para o gestor, que mediante aquelas informações ele pode tomar decisão, e hoje mais ainda para dar transparência no setor público para a sociedade, tudo que está se passando. Né? Então, hoje é uma contabilidade gerencial que mostra, inclusive, o que é que poderá ser feito em termos de incremento patrimonial no futuro. Né? Controle de dívidas, tudo isso está registrado na contabilidade. Essa mesma contabilidade que tem como principal finalidade o controle e tomada de decisão, ela pode servir também como meio de investigação. Uma vez que tudo está registrado ali. Sem dúvida. Então, se tudo que passa numa entidade está registrado em termos financeiros, ela constitui um grande arquivo, entendeu? Que pode ser usado também como meio investigativo, desde que implementaram técnicas específicas de investigação. Então, esse meu trabalho, ele se desenvolveu com base até mesmo naquele escândalo da Petrobras. Entendeu? Que aconteceu anos atrás. Sim. Então ali foi usado técnicas de investigação para elucidar tudo o que se passou.
e descobrir até os prejuízos. Essa expressão, contabilidade forense, contabilidade investigativa, eu ainda não tinha ouvido. Não tinha ouvido. A gente, por óbvio, a gente sabe que existem especialistas no Brasil, e o senhor é um deles, de fato, voltados às suas pesquisas, especializados em questões delicadas, como essa da Petrobras, entre outras, mas a expressão propriamente, para mim, acaba sendo novidade. E eu quero 17 minutos, conselheiro, passa rapidinho, mas eu quero ouvi-lo, acima de tudo, nessa reta final. O senhor, ano que vem, faz 30 anos de tribunal. Exatamente. O que eu percebo no tribunal, estou aqui há 1 ano e meio, eu percebo um orgulho, uma sensação de pertencimento. As pessoas, isso tem aflorado muito agora, eu percebo isso muito forte. O senhor sente também esse orgulho de integrar o tribunal, principalmente, não apenas estando no tribunal, mas nas atividades, ações, eventos, seminários, palestras fora do Estado? Com certeza. Me sinto bastante orgulhoso, né? E por mais que eu já tenha praticamente passado 30 anos aqui, ainda tenho muita perspectiva, né, de contribuir mais ainda para o Tribunal de Contas e principalmente para a sociedade. Sim. Então esse entusiasmo é de todos. A gente vê, né? Já foi feita várias avaliações, até por órgãos internacionais aqui do tribunal, e o grau de satisfação é muito elevado. Altíssimo. Né? E o nosso tribunal dá todas as condições de trabalho. Até recentemente eu estava conversando com o presidente e disse, olha, isso é reflexo de tudo que é oferecido para os servidores e que faz com que eles incorporem isso aí e possa transmitir, né, como, vamos dizer assim, essa vontade de fiscalizar, de contribuir, não é mesmo? De orientar os gestores, os servidores públicos de maneira geral, prestar bons serviços públicos. Até porque nós somos servidores públicos, estamos para servir o público. Né? E recebemos por isso. Então nós temos que fazer por onde esses recursos públicos sejam devidamente acompanhados, né? Através das fiscalizações, das auditorias, dessa área pedagógica que tem o tribunal de orientar, né? E não só punir. Né? O Tribunal de Contas aqui só vai punir quando ele dá a primeira, eu sempre tenho dito isso, a primeira, a segunda e terceira chance, né? Além das determinações, das recomendações, gestores muito relapsos, que podem sofrer a punição, porque o tribunal dá todas as chances, inclusive de capacitações. Né? Então, o nosso tribunal é de vanguarda, realmente a gente tem acompanhado, tem conhecido outros tribunais por todo esse Brasil, né? E todas as avaliações, o nosso realmente está na linha de frente, por conta disso, né? E todos devem ser parabenizados pelo excelente serviço que tem prestado à sociedade. Conselheiro Omar, o senhor é bom de papo, viu? Por isso que a entrevista fluiu tanto, e eu quero agradecer demais. Convidar, inclusive, quando nós tivermos outras novidades, por favor. Sei que o senhor publica, inclusive, um artigo publicado em um periódico europeu. Quando nós tivermos essas novidades, por favor, partilhe conosco. É um grande prazer. Quero muito continuar a lê-lo, que já tenho lido. Recentemente, inclusive, no portal do Tribunal de Contas, a gente publicou um artigo que o senhor fez. Isso é motivo de muita alegria pra gente. Gostei do papo. Até a próxima, viu? Até a próxima, amigo Wendel. Eu agradeço demais e estou sempre à disposição, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. À disposição aos convites. Obrigado também. E você que nos acompanha agora, tenho certeza que gostou, aprendeu bastante. E a gente volta na próxima edição do Agente de Conta. Um grande abraço e até lá.